Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero colocar aqui diante de Deus o nosso agradecimento. Nós começamos louvando a Deus. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Estamos dando andamento ao estudo do Catecismo da Igreja Católica. E nós estamos aqui na graça, né? E eu já recebendo uma notícia boa, né? Do nosso irmão aqui do Otávio, né? Então, assim, que graça, que bênção. Deus ilumine sempre aí. Obrigado pela participação. Então, assim, e já nesse mover do Espírito Santo, esse agir de Deus, os cuidados de Deus, né, irmãos? Como a gente está vendo aqui, o Deus é maravilhoso. E quando nós recebemos o Espírito Santo, pela imposição das mãos, né, dos nossos pastores deixado por Deus, que é o bispo, né, onde que hoje nós vamos ver na leitura hoje do Evangelho do dia hoje, nós vamos ver essa graça, onde que Pedro, né, Jesus pergunta 3 vezes para Jesus ali, Pedro, tu me amas? E ali ele pede para pastorear suas ovelhas, ser o pastor dessas ovelhas. Então o nosso Papa, o Pedro, né, o primeiro Papa. Então assim que a gente possa compreender que a Igreja de Cristo traz para nós muitas graças, irmãos. Nós temos que saber viver essas graças na nossa vida. E uma delas é a confirmação, a crisma, que é o agir do Espírito Santo, o receber pela imposição das mãos. E nós vamos ver hoje nesse resumo a importância ali daquele momento onde que o bispo impõe as mãos sobre nós na confirmação, que é a crisma, onde que nós ali vivemos uma graça muito grande de receber o Espírito Santo na graça, no amor, na unidade, junto com a igreja, por a imposição das mãos dos apóstolos. Nós vamos ver aqui no parágrafo 1315, onde que nós estamos falando sobre apóstolos, Espírito Santo e os apóstolos. Então, esse parágrafo vai trazer para nós um resumo sobre o que nós vimos ontem sobre a confirmação. Está dizendo assim no catecismo, resumindo, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, os apóstolos que estavam em Jerusalém, aqui, ó, então ele já começa assim, né? Tendo ouvido que Samaria acolheu a palavra de Deus, os apóstolos que estavam em Jerusalém enviaram-lhe Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não descera sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, aqui, para a gente poder compreender, eles foram batizados. E no momento que eles foram batizados, ainda não desceram, né, o Espírito Santo sobre eles. Eles iam impor a mão e pedir o Espírito Santo. Então começaram a impor-lhe as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Vamos pegar nossa palavra para a gente confirmar tudo isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Pois todos são conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porquanto não recebeste um espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abá, Pai. O Espírito Santo, o Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E, se filhos também herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então aqui, nós estamos vendo aqui... perdão, irmãos. Eu estou em Romanos aqui, mas tá valendo. É que nós lemos ontem. Atos, ali eu li Romanos. É Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu vi que estava sendo diferente o título que nós tínhamos lido ontem, né? Mas aqui já está o mover do Espírito Santo sobre o agir. Nós somos chamados filhos de Deus. Continuando esse agir maravilhoso de Deus no agir do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 ao 17. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João.
Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos nossos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre eles nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os dois apóstolos lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo na palavra, eles tinham ouvido a palavra, eles tinham sido batizados em nome de Jesus, mas não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Então está aqui os sacramentos, o batismo, a palavra de Deus, e aqui nós temos o que? O agir, a imposição das mãos. Então é a crisma. Então nós somos crismados, onde nós confirmamos e recebemos o Espírito Santo. Que o agir de Deus esteja sempre no meio de nós, confiante na palavra de Deus, confiante no catecismo, confiante, queridos irmãos, no magistério, na igreja de Cristo, onde que é deixado para nós essa unidade perfeita do agir, do mover do Espírito Santo. Então, dentro da igreja católica, existe o Espírito Santo, meus irmãos. Eu já ouvi dizer assim, né, de pessoas que não são católicas. Tem o Espírito Santo na igreja católica? Sempre teve. E a confirmação, a crisma, é a imposição da mão do apóstolo, que é deixado para nós de geração para geração, a chegar até nós, os nossos padres até hoje, onde que a igreja de Cristo sempre teve o agir do Espírito Santo. Porém, temos o aquecer do Espírito Santo. Quando nós vamos lá no grupo de oração, na renovação carismática, nós vamos clamar o Espírito Santo, nós vamos impor as mãos novamente, nós vamos pedir que esse Espírito Santo seja aquecido, seja transformado, seja direcionado. E aí o agir do Espírito Santo ali, meu irmão, vai vir com a palavra, vai vir com profecias, vai vir com o agir ali no momento da oração. Então assim, oração em línguas. Então é vários agir do Espírito Santo que nós somos agraciados lá no grupo de oração. Então assim, é todo esse agir. Deus vai cuidando, nós somos orientados, nós somos guiados pelo agir do Espírito Santo, que nos foi dado. E que vem de Deus, é uma bênção de Deus. Eu quero colocar aqui, já pedindo o Espírito Santo, sobre a vida do meu irmão aqui, do Murilo, da Carol e do Otávio, né, que estão aqui. O Murilo está conosco aqui. Agradecendo, Murilo, a tudo que aconteceu e a gente deixando ser guiado pelo Espírito Santo. Que a tua família seja guiada pelo Espírito Santo. Que a tua família seja abençoada por Deus. E que tudo isso que está acontecendo, meu irmão, é para a honra e glória do Senhor. E o agir do Espírito Santo vem trazer para vocês direcionamento, mansidão, amor, né? Porque os frutos do Espírito Santo é esse, é mansidão, o agir, a graça, a caridade, o amor, e tudo isso possa viver na sua casa, na sua família. E assim a todos nós também. Vamos rezar o Vinde Espírito Santo e um Pai Nosso, finalizando, pedindo todo esse mover na vida de todos, né? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos, já estou pegando aqui o Lectio Divino, porque vai estar uma benção o nosso Lectio Divino hoje, hein? Eu te convido daqui a pouquinho, uns 3, 4 minutinhos, é questão de a gente fechar essa live, entrar contra a live com o Lectio Divino, o Evangelho do dia, trazendo a palavra para nós, e hoje vai estar uma benção para as famílias, hein? Vamos lá? Então, que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Até daqui a pouquinho.